Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Layout com CSS3 e agora é hora de colocar realmente a mão na massa. Vamos abrir aí os nossos arquivos, vamos abrir o CSS e o HTML. Vocês podem abrir em qualquer um editor. No meu caso, como eu estou usando o NetBeans, eu abri o arquivo CSS no NetBeans e também o HTML no NetBeans. E aqui ao lado vocês podem observar o código HTML sem a implementação do CSS. Então a gente vai começar a fazer o CSS agora e vendo em tempo real as modificações que vão acontecendo no nosso navegador. Então, para começar, já vamos aplicar um reset no nosso CSS. E o que é o reset? O reset é uma forma de poupar tempo e economizar a quantidade de códigos que você digita. Por exemplo, você precisa que seu site, todos os links dele, na hora que passar o mouse em cima, ou seja, na hora que realizar o efeito de hover, ele não mostre o sublinhado embaixo. Então a gente vai no reset, ou seja, a gente retira de todo o site. E aí, caso você vá usar, você cria uma classe e personaliza essa classe, fazendo com que o sublinhado fique embaixo do hover. Outra, se você precisa criar um site que ele tenha um estilo e uma fonte de tamanho constante, você faz isso no P. Então você personaliza o P, ou seja, personaliza o parágrafo para que todo site onde for chamado o parágrafo, ele apresente numa fonte padrão. E aí a mesma coisa, se você for fazer uma personalização diferente, você chama um span, acrescenta uma classe para ele e define isso através apenas desse código. Então isso facilita muito e economiza muitos códigos. Um outro exemplo é no caso de você usar as ULs, ou seja, as listas ordenadas. Você precisa que ela não tenha o text decoration e você precisa que ela seja no estilo horizontal. Então você já define isso aí na hora que você vai fazer o reset. Então tudo depende do layout do seu site, o modelo do seu site e como que você vai usar isso, para que você vai querer personalizar as suas listas, tá ok? Então vamos começar. Vamos começar fazendo nosso reset aqui. Só lembrando, gente, que é interessante e não vou dizer interessante, mas é essencial comentar todo o código, comentar tudo que vocês estiverem fazendo, tanto no HTML quanto no CSS, porque isso também vai facilitar muito. Se outra pessoa pegar o site para fazer, pegar a aplicação que você fez para continuar ou para fazer alguma alteração, ela vai saber exatamente onde se encontra tudo. Então, comentem tudo que fizerem no CSS ou no HTML. Então, eu vou também comentar aqui. Como que faz um comentário no CSS? A gente acrescenta uma barra, asterisco, asterisco e uma barra. Ou seja, barra asterisco é a abertura e asterisco e barra é o fechamento. Então tudo que você digitar dentro ele não vai ser apresentado. Então vamos aí fazer nosso reset. Então vou digitar dentro reset. Eu vou dar 2 entres aqui para pegar um pouco de espaço. E vou resetar o código. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar com um asterisco. Não é com ponto e não é com o jogo da velha. Nesse caso, esse asterisco simboliza tudo. Ou seja, eu digito asterisco, abre e fecho chaves, e dentro eu digito o código. Ou seja, tudo que se encontra dentro dessa chave vai assumir a característica que eu defini na minha chamada. Agora eu digito margem 0, ponto e vírgula, padding 0, ponto e vírgula, e text decoration none. Ou seja, ele vai ter uma margem 0, cima a baixo ele vai ser 0, ele vai ser sem margem alguma, ele não vai ter padding nenhum, ele não vai ter uma distância externa, nem direita, nem esquerda, nem para nenhum dos lados, porque eu defini 0. Se caso necessitar depois, eu chamo ele através de uma classe ou algo parecido. Agora, o text decoration significa a decoração de links. O que for link, ele não vai mostrar tracinho embaixo ou nenhuma outra decoração de link. Agora eu dou um Ctrl S para salvar, vou aqui no navegador e vou atualizar para vocês verem o que vai acontecer. Ele vai retirar todas as margens e vai aplicar a formatação que a gente definiu no reset em todo o conteúdo. Então vamos lá, atualizo o navegador. Vocês conseguem perceber a diferença agora? Ele retirou todo tipo de formatação que a gente definiu no reset. Ele encostou o nosso site no topo e encostou também na lateral esquerda. Retirou as decorações de texto dos links e também aqueles pontinhos que fica ao lado das nossas listas. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso definir uma largura para esse site e eu preciso alinhar esse site ao centro. Como que eu vou fazer para
para formatar cada parte do site. Eu vou aqui abrir o nosso HTML e agora eu vou pegar o primeiro ID, que é o que define aqui o site, que é o ID site. Vocês podem observar que ele está englobando todo o conteúdo do site. Então eu preciso definir nesse ID site o tamanho, a largura dele e o tamanho. Então para isso eu vou copiar o nome do ID, no caso site, vou vir aqui no nosso style, nosso CSS, vou dar um enter aqui e vou digitar jogo da velha e colo o nome site. Abre e fecha chaves, dou um enter. Agora a primeira coisa que nós vamos definir é uma largura para o site. Então eu digito width 1090 pixels. Essa vai ser a largura do nosso site. Vou dar um enter, eu digito height, alto, ponto e vírgula. Esse alto significa que, independente da altura do site, ele vai se encaixar automaticamente nele. Agora eu vou dar um enter e vou digitar margem 0 alto, ponto e vírgula. O que significa esse margem 0 alto? Que ele vai se encaixar, vai deixar sem margem dentro da largura de 1090 pixels, que é o que a gente definiu, e ele vai alinhar ao centro isso aí, deixando a mesma largura que vai ficar na lateral esquerda, ele vai deixar também na lateral direita. Então agora eu dou um enter, e agora eu vou digitar padding 0, ou seja, ele não vai ter espaçamento entre a largura do conteúdo do site. Vou dar um Ctrl S para salvar, vamos aqui no navegador, vamos atualizar, e a gente vê que o conteúdo já se alinhou ao tamanho de 1090 pixels, que é o que a gente definiu. Então, quando a gente fizer a distribuição desse código, a mesma porcentagem que está sobrando na esquerda também vai sobrar na direita. Nós já fizemos a formatação do elemento site. Agora eu vou voltar aqui no HTML e vou ver qual que é o próximo. A gente pode ver que a próxima div depois do ID site é a div de ID header, ou seja, o cabeçalho do nosso site. Então eu vou copiar o nome header para ficar mais fácil. Vou voltar no nosso CSS, vou clicar aqui no final, dar um enter e chamo o nosso ID. Digito o jogo da velha e dou um Ctrl V. Agora abre e fecha chave, dou um enter. Agora eu preciso definir uma largura e uma altura para esse cabeçalho. Então como que eu vou fazer? Eu vou digitar uma largura. Como a largura do nosso site é 1090 pixels, é essa largura que eu vou manter. Então eu vou digitar width, 1090 pixels, ponto e vírgula. Vou dar um enter e agora eu vou digitar a altura que vai ser esse header. Eu vou digitar height, 162 pixels, ponto e vírgula. Eu vou dar um enter e vou fazer o que agora? Dentro do nosso header eu vou acrescentar uma imagem. Eu vou deixar ele com uma imagem de fundo. Então eu digito background, image, espaço, URL, abre e fecha o parêntese. Ponto e vírgula, volto aqui dentro do parêntese e vou digitar aqui o local onde se encontra a imagem e o nome da imagem com sua extensão. Como essa imagem que eu estou chamando é para usar como background, então eu preciso voltar ao nível. Eu digito ponto, barra. Lembrando que se a imagem for incluída a imagem dentro do site, não precisa fazer isso, a não ser quando essa imagem vai ser usada como background. Agora, depois da barra, eu vou digitar o nome da pasta onde a imagem se encontra, barra, o nome da imagem, que no nosso caso é bg-reader.fw.png. Dou um Ctrl S para salvar e agora vamos explicar o que a gente digitou aqui. Esse primeiro valor, o width, como eu já falei antes, ele é a mesma largura do site. Agora vocês devem estar se perguntando de onde que eu tirei o height de 162 pixels. Esse height, essa altura, é a altura da imagem que está na pasta, a altura da imagem que eu passei para vocês junto com o arquivo. Eu vou colocar aqui o mouse sobre o header e vocês vão ver as dimensões, 1090 pixels de largura por 162 pixels de altura. Então essa altura lá é a altura da imagem que a gente vai acrescentar como background, para não sobrar nenhum espaço vazio e o nosso background se encaixar perfeitamente dentro do nosso site, dentro do header do nosso site. Feito isso, eu vou voltar no nosso navegador e vou atualizar para a gente ver o que acontece com essas características que a gente adicionou para o nosso header. Vou clicar em atualizar e a gente já consegue ver a imagem que a gente definiu como plano de fundo. A gente já consegue ver isso. Agora não se preocupe com esse texto que vocês estão vendo, as letras umas em cima das outras, da forma que se encontra. Não se preocupe que a gente vai formatar isso aí. Vamos primeiro pegar por partes, não precisa entrar em desespero. Essa aqui é a nossa logo.
E a gente já percebe que essa logo não está da mesma forma do layout que a gente desenhou. Ela está muito para o lado. Como a gente definiu no código, ela está colada na lateral esquerda e em cima. Então a gente vai ter que dar uma margem para isso. A gente vai ter que deixar igual o layout. Vou abrir aqui o layout para a gente ver como que ele está. E vocês veem claramente que o logo do nosso site não está igual ao do desenho. Então a gente vai fazer isso agora. Vamos minimizar. Vamos voltar aí ao nosso CSS. Vou copiar o header. Vir aqui abaixo. Colar. E dentro desse header eu vou dar as características para essa logo. Vou dar a formatação dela. Só que um outro detalhe importante é que esse logo é uma imagem. Então, depois do header, eu vou dar espaço e digitar img. Ou seja, tudo que tiver dentro do header que for imagem, ele vai adotar as características da formatação que a gente vai fazer. Então, depois de digitar img, eu vou abrir e fechar a chave, dar um Enter. E antes de fazer a formatação desse header, eu vou voltar no header de cima e acrescentar mais uma coisinha que eu esqueci. A gente tem que definir se a imagem vai repetir no eixo X, no eixo Y, ou se ela vai ser apenas uma, se ela não vai repetir. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou selecionar aqui o nome Background, vou colar o nome que a gente selecionou acima, Background, e vou acrescentar traço, repeat, 2 pontos. Ou seja, esse background vai repetir, agora eu vou digitar no repeat, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar, e agora sim está feita a correção do nosso header. Vamos voltar aqui ao nosso header, vamos continuar de onde paramos e vamos definir aí as características para a nossa logo. Como a gente disse que tudo que tiver dentro do header que for imagem, a gente vai acrescentar aí uma codificação para ela, a gente vai fazer isso agora. Para afastar ela um pouco da margem esquerda, a gente vai precisar usar um comando chamado margem-left, 2 pontos, 80 pixels, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Agora eu vou dar um Enter, vou digitar float, 2 pontos, left. Ou seja, essa imagem vai flutuar à esquerda. Por que é necessário fazer isso? Se você quer que ele fique completamente na esquerda, você vai fazer um float left. Agora, se você precisa que esse código esteja na esquerda, você vai fazer um float right. A gente vai acompanhar isso aí e a gente vai vendo aos poucos. Então, nesse caso eu apliquei um float left para que o conteúdo dos menus, o conteúdo da chamada em cima do login, ele passe a ficar na lateral do nosso logo. Vai ficar na parte de cima, sair na parte de baixo, como a gente vê ele com o código todo bagunçado, e vai ficar aí nas laterais para a gente fazer a formatação. Então vamos continuar. Eu vou voltar aqui no nosso navegador, vou atualizar, e a gente vê que a logo já afastou, já ficou do jeito do layout que a gente desenhou, e todo o outro conteúdo, como a parte de login e de e-mail, já passou a flutuar na lateral direita da nossa logo. Então agora sim, a gente já pode fazer uma formatação. Por isso que eu falei que não se preocupasse com um texto em cima do outro, porque aquele conteúdo estava dentro do header. Então a gente definiu o tamanho do header, uma altura e uma largura, então todo o conteúdo que for digitado entre as tags header vai aparecer exatamente dentro do header, não se misturando assim com o resto do texto. Basta que a gente faça a formatação do jeito que a gente fez agora, tá? Então vamos continuar. Vamos abrir o nosso CSS de volta e vamos continuar mexendo no header, porque ele não está do jeito que a gente desenhou no layout. Vou dar 2 Enter aqui, vou selecionar o header, dar um Ctrl C, trazer aqui abaixo, dar um Ctrl V, vou dar um espaço e vou acrescentar um P. Por que eu estou fazendo isso? Porque dentro do header tem um comando chamado P, ou seja, tem um parágrafo dentro do header. Então eu vou fazer a formatação desse parágrafo agora. Abre e fecha chaves, dou Enter e vou fazer a formatação. A gente pode observar aí o header agora no HTML e abaixo disso a gente tem o P. Dentro do P o que tem aí? Ainda não tem cadastro? Aí tem um link. Então a gente vai pegar esse P e fazer a formatação dele agora. Depois a gente passa para o próximo elemento, que é o L. Vou voltar aqui no nosso CSS e vou continuar a formatação do nosso parágrafo. Eu vou digitar fonte, 2 pontos, 13 pixels. Ou seja, esse parágrafo ele vai ter uma fonte no tamanho de 13 pixels. Espaço, Arial, ponto e vírgula, e vou dar um Enter. Dado o Enter, eu vou aplicar uma cor para essa fonte. Eu vou digitar color, 2 pontos, espaço, jogo da velha, FFF, ponto e vírgula. Essa cor é em hexadecimal, que significa que a cor será branca. Agora eu vou dar um Enter e vou aplicar uma margem top. Então eu vou digitar margem top, 2 pontos, espaço, 7 pixels, ponto e vírgula. A distância que o nosso parágrafo vai assumir em relação ao topo é de 7 pixels. Vai dar essa descida pequena para encaixar e ficar da forma que a gente desenhou o layout. Vou dar um Enter. E agora eu vou fazer o quê? Como eu tinha falado antes,
a logo eu apliquei um float left, ou seja, ele vai flutuar à esquerda. Nesse caso ele vai flutuar à direita, porque o nosso texto, o nosso parágrafo, ele está à direita. Então eu vou digitar float, right, ponto e vírgula. Eu vou dar um Enter e vou digitar agora uma margem, ou seja, uma distância da parte direita até o fim do nosso parágrafo. Eu vou digitar margem, right, 90 pixels, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Venho até o navegador e atualizo para a gente ver como está ficando. Ao atualizar, vocês podem ver que o nosso texto, o texto do nosso parágrafo, ele já passou para o lado direito, ele já assumiu a característica da fonte no tamanho de 13 pixels, a cor branca, e ele deu afastada de 7 pixels do topo até o início do parágrafo. Agora também temos aí algumas coisas para se fazer, como por exemplo a formatação do que for link. Então a gente vai fazer isso na sequência também. Antes de dar continuidade, eu vou aqui pegar o nosso NetBeans e vou explicar aqui mostrando para vocês no código, onde que fica cada coisa aqui que a gente fez. Esse margin top é a distância de cima até o começo do nosso parágrafo. Então o margin top 7 pixels, ou seja, ele está no tamanho de 7 pixels em relação ao início do nosso parágrafo. Esse margin right é exatamente a distância do final do nosso parágrafo ao final do nosso site, ou seja, do final de cada um, entre eles ele vai acrescentar uma distância de 90 pixels. O float right é o que eu já expliquei, é simplesmente que ele está flutuando à direita e o float left à esquerda. Vamos voltar agora para o nosso HTML e ver qual que é o próximo elemento que a gente vai formatar. A gente pode observar que dentro do P, dentro do nosso parágrafo, ele ainda tem um span. Então a gente precisa também formatar esse span. Eu vou pegar o layout aqui para a gente ver qual que é a cor do nosso link. A gente pode observar que o link é amarelo. Então vamos ter que fazer a formatação desse link para que ele fique amarelinho também. E aqui no CSS eu vou dar um Enter, vou chamar aqui o nosso header, dar um espaço e digitar span. Ou seja, se esse header tiver algum span dentro, nós vamos atribuir também uma característica diferente para ele, uma formatação diferente. Color, espaço, e vou digitar a cor amarelo em hexadecimal. Vamos deixar tudo num padrão e manter em hexadecimal. Então vou digitar jogo da velha, FFCC00, ponto e vírgula. Esse é o hexadecimal do amarelo. Dou um Enter e vou atribuir também um estilo para esse link. Fonte, style, espaço, italic, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Vamos aqui no nosso navegador e vou atualizar para a gente ver o que acontece. Agora está aí o nosso link também, personalizado da forma que a gente desenhou no layout. Tudo certo, está na cor amarela, está no estilo italic. Então essa é a formatação que a gente usou, essa é a quantidade de código que a gente usou para fazer a formatação aí até agora do nosso header, para aparecer a imagem de fundo, para aparecer a formatação também do login, da parte de cima. A gente vê que o atendimento ainda está em amarelo, mas é porque ele está herdando essa característica do link que a gente incluiu acima. A gente vai fazer o conserto disso aí e reorganizar tudo que tiver de ser feito. Então a gente vai deixar para continuar na próxima aula, para essa não ficar tão extensa, e nos vemos lá.